Fala trader, tudo bem? Como você está? Eu sou Fábio Cruz, um dos cofundadores da GT Invest. Eu estou aqui para apresentar um conteúdo de extrema valia para você que quer iniciar no mercado de day trade, para você que busca por uma renda extra, por uma segunda fonte de renda, por uma transição de carreira. Saiba e fique até o final. Esse conteúdo é direcionado para você que quer dar os primeiros passos no mercado, quer entender um pouco mais sobre o mercado futuro, sobre o dólar futuro, que quer, acima de tudo, entender como o tema dessa live aqui, como você pode chegar num salário ali, como você pode chegar no resultado de R$ 8.000 por mês operando um ativo mini dólar futuro. Então quero trazer nessa live aqui bastante clareza para vocês, vários argumentos, várias situações, possibilidades para que você consiga alcançar esse salário, que é um salário acima da média da maioria dos brasileiros, tá? Cerca de 2, 3% dos brasileiros ganham um salário acima de R$ 8.000 por mês. Então quero trazer nesse conteúdo para vocês toda a clareza e mostrar para vocês com todas as letras e as possibilidades para você chegar lá, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Fábio Cruz, um dos cofundadores da GT Invest, sou trader e investidor do mercado financeiro há mais de 7 anos, tá? Eu também sou especialista em análise gráfica e no dólar futuro, que é o ativo pelo qual nós vamos explicar aqui nessa live para vocês, tá? Bom, vamos lá. Dando os primeiros passos, antes de entrar aqui no tema da nossa live, eu queria falar um pouquinho do nosso programa de formação para traders, tá? Para você que quer dar os primeiros passos, nós aqui da GT Invest, nós desenvolvemos um programa completo de formação para traders que vai te levar do zero ao avançado rumo à consistência dentro desse mercado, tá? Então, dentro do programa de formação para traders, você terá uma mentoria individualizada por videoconferência, você vai ter acesso ao mentor via WhatsApp, então você pode esclarecer todas as suas dúvidas ali com o mentor via WhatsApp. Você tem acesso a um grupo exclusivo de mentorados, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, onde você pode trocar experiências com outros mentorados que também estão na mesma trajetória que você, tá? Já são mais de 1.000 alunos formados em 12 turmas de mentoria. Você vai ter acesso a lives exclusivas sobre análises das estratégias, acesso a GT Academy, que é a nossa comunidade para traders, onde você tem mais de 60 horas de conteúdo voltados à parte técnica, de gestão de risco, parte psicológica voltada ao trader, tudo que de fato você precisa saber para dar os primeiros passos no mercado, tá? Você vai ter acesso também ao GT Cash, que é a nossa sala de estudos, nossa sala de operações, onde acompanhamos o mercado em tempo real, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, pontuando para vocês sobre as principais possibilidades de operações, dentro das estratégias da GT Invest. Então, sem dúvida nenhuma, ajuda muito as pessoas a ter uma melhor tomada de decisão. Espero que possa ajudar você também. Tá? Você também vai ganhar um indicador de dos gatilhos para poder sinalizar para você as melhores oportunidades. Tá? Então, você consegue ter um ganho de velocidade na tomada de decisão quando você tem esse indicador instalado na sua plataforma, tá? Tanto para o Profit Chart quanto para quem utiliza o Trade. Você vai ter e-books sobre as estratégias, vídeos tutoriais sobre as estratégias, agendas de treinamento e planilhas de performance, materiais de preparação pré-mercado, materiais sobre gestão de risco e também sobre a parte psicológica voltada ao trader. Ou seja, um programa extremamente completo e que sem dúvida nenhuma vai te ajudar do zero ao avançado a ter a tão desejada consistência no mercado. E de novo, isso aqui vai te ajudar tanto para você que tem aquele objetivo de uma renda extra, quanto para você que tem aquele objetivo de uma segunda fonte de renda, de uma transição de carreira. Sem dúvida nenhuma, o programa de formação para traders da GT Invest é muito adequado para você, tá? Dando sequência aqui ao tema da nossa live, que é como a gente vai chegar aos R$ 8.000 operando o dólar futuro. Antes da gente adentrar nesse tema, a gente precisa entender primeiro o que é o dólar futuro, né? E o dólar futuro nada mais é do que um ativo financeiro negociado na bolsa de valores, tá? A gente entende o dólar futuro, diferentemente da moeda física, como um ativo onde a gente pode negociar os valores, né? Onde a gente pode negociar contratos de compra e venda e é algo que de fato pode se valorizar ou desvalorizar futuramente. Então, diferente da moeda física, que você pode utilizar para fazer compras e tudo mais, o ativo dólar futuro a gente vai entender como uma moeda que pode valorizar ou desvalorizar futuramente, tá? Em outras palavras, ao operar o dólar futuro na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira, você negocia contratos de compra e venda do ativo no presente, porém especulando o valor no futuro, tá? Se o valor se ele vai desvalorizar, se ele vai valorizar, tá? Então isso é o que é o dólar futuro, é o que é o mercado futuro, é uma commodity, você pode operar na bolsa de valores.
brasileira. Para isso você vai precisar, eu vou falar um pouco mais para frente, abrir conta numa corretora, ter uma plataforma para operar, enfim, eu vou dar alguns passos aqui para vocês, mas esses são os primeiros caminhos assim que você precisa para poder operar nesse mercado, tá? Para poder conseguir operar o dólar futuro, obviamente você precisa entender como ele funciona, né? E ele tem algumas grandes vantagens assim se for comparado ao dólar à vista, ao mercado à vista, ao mercado acionário, tá? E eu vou pontuar para vocês aqui que uma das grandes vantagens do dólar futuro é que você pode ganhar tanto na valorização quanto na desvalorização do ativo. Então, diferentemente do mercado acionário, onde você precisa comprar uma quantidade específica de uma ação e você precisa esperar essa ação valorizar para você ganhar com a valorização, no dólar futuro não. Como a gente está especulando o valor do ativo no futuro, né, a gente vai ganhar com a variação do preço. Se você tomar uma posição de venda, você pode ganhar com a desvalorização do ativo. Se você tomar uma posição de compra, você pode ganhar com a valorização do ativo. Então essa é uma das grandes vantagens. Você pode atuar nas duas pontas e não somente na valorização do ativo, tá? Outra grande vantagem é que não é necessário você comprar uma quantidade específica do ativo. Você não precisa comprar ali 100 ações, 200 ações. Você, na verdade, vai precisar disponibilizar uma quantia na corretora, que é chamada margem de garantia, e através dela você vai poder operar contratos negociados, tá, no presente, mas projetando o preço da moeda no futuro, tá? Uma das grandes vantagens também é que ao utilizar a margem de garantia, você não precisa ter todo o capital, né, representado ali naquele ativo. Você precisa ter só uma parte daquele capital e aí dessa forma você consegue trabalhar com alavancagem. Você consegue trabalhar com um volume de contratos maior do que o que de fato você tem de dinheiro disponibilizado ali. Isso pode te possibilitar ganhos percentuais elevados, tá? Obviamente perdas percentuais elevadas também, mas acima de tudo, se você trabalha com uma metodologia muito eficaz, ganhos percentuais elevados. Então, você consegue disponibilizar uma determinada quantia como margem, você consegue, dentro de uma gestão de risco, trabalhar com um número elevado de contratos e dessa forma você consegue ter ganhos percentuais financeiros elevados, tá? Acima do que a gente está acostumado a visualizar nos produtos financeiros no mercado, tá bom? E como de fato, né, eu acho que essa é uma parte bem importante agora da gente tocar, né? Como funciona, Fábio, de fato, o dólar futuro? E eu quero trazer para vocês, já passei aqui o que é o dólar futuro, né? Já falei um pouco aqui sobre algumas vantagens dele. Quero trazer aqui agora um pouco sobre como funciona o dólar futuro para você que está iniciando agora nesse mercado, tá? E o dólar futuro, como eu já pontuei, nada mais é do que um ativo negociado na Bolsa de Valores no mercado futuro. Né? Existe um mercado futuro onde você pode negociar outras commodities, como o índice Bovespa, por exemplo. Você pode negociar boi, milho, você pode negociar várias commodities. Porém, você precisa de um ativo que tenha um volume de negociações grande, que tenha bastante liquidez, né, movimentação durante o dia, para que você consiga projetar movimentos. Acredito que a partir dessa movimentação, com base em análise gráfica, que a gente vai falar mais a seguir, eu acredito que o dólar vai subir ou que o dólar vai descer. Então você precisa de liquidez, de volume de negociações. Por isso que a gente opera especificamente o dólar, tá? O índice também é um outro ativo muito popular, que as pessoas operam em bastante quantidade. Tem muitos investidores negociando o índice Bovespa também, porque também é um outro ativo com mais liquidez, mas dentro da metodologia que nós trabalhamos da GT Invest, a gente busca trabalhar com dólar, porque ele é um ativo mais técnico, que respeita mais padrões, regiões. As estratégias que nós desenvolvemos, elas funcionam perfeitamente para o dólar, tá? Então essa é uma das grandes vantagens. Os contratos do dólar futuro, eles são disponibilizados pela B3 e você tem vencimento desses contratos todos os meses, tá? Você tem uma letra de vencimento de contratos todos os meses. Deixa eu até mostrar aqui para vocês na prática, para ficar um pouco mais fácil. Você tem aqui a composição do ativo feito dessa seguinte forma, tá? Você tem aqui o ticker do ativo, o código do ativo, né? O dólar pode ser o DOL, que é o contrato cheio, que a gente vai falar mais a seguir, ou WDO, que é o mini contrato para os investidores iniciantes, né? Que é o recomendado para quem tem um capital menor. Você tem o mês de vencimento do contrato, e aí você tem uma tabelinha aqui, ó, de meses de vencimentos dos contratos, e você tem o ano ali específico do contrato também
para você poder operar. Então você vai operar sempre um código, um ticker composto exatamente dessa maneira, né? DOL X 22, por exemplo, um mês de vencimento do contrato que vence em novembro. Então, basicamente isso, tá? Voltando aqui para nossa apresentação, que eu estava falando aqui como funciona, né? Os contratos eles são disponibilizados pela B3 com vencimento em todos os meses do ano e como eu vinha falando aqui agora há pouco, eles são divididos em dois, né? Você pode operar os contratos cheios, chamados contratos cheios, que ele é representado pelo ticker DOL, ou os mini contratos que é representado pelo ticker WDO, né? Resumidamente, os contratos cheios eles são direcionados, né, sugeridos e recomendados para investidores que têm um alto capital. E os mini contratos, eles foram criados, eles representam 20%, né, do total dos contratos cheios, então eles foram criados justamente para deixar mais acessível para você que é um investidor iniciante. Então, para você que é um investidor iniciante, você pode operar o dólar futuro através dos mini contratos, tá? E o que eu já pontuei para vocês e vou repetir aqui agora, apesar das altas quantias negociadas, você não precisa ter todo o valor negociado ali em contrato, você não precisa comprar uma quantidade específica de dólar, né, de contratos de dólar. Você só precisa disponibilizar uma margem lá na corretora, conhecida como margem de garantia, né? E algumas corretoras, elas solicitam um mínimo ali de R$ 150 para cada um contrato que você vai operar. Só que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, quando eu for adentrar aqui da metodologia da GT. O recomendado é que você opere com no mínimo R$ 1.000 para cada um contrato operado. Porque quando você vier a ter uma perda, que fazem parte do processo, obviamente, né, a gente vai ter só ganhos, mas o mais importante é que você tenha muito mais ganhos do que perdas, obviamente, é que essas perdas elas representem percentualmente uma pequena fatia do seu capital. Se você trabalha com somente o que a corretora te recomenda, R$ 150 por contrato operado, se você tem uma pequena oscilação contrária à sua posição ali quando você estiver operando, você vai acabar tendo a sua conta quebrada. E não é dessa forma que a gente faz uma gestão de risco adequada. E a gente faz uma gestão de risco trabalhando com no mínimo R$ 1.000 para cada um contrato operado. Então, se você tem R$ 10.000, você pode operar com 10 contratos, então na sua metodologia. Então, dessa forma, você consegue proteger o seu capital, reduzir sua exposição ao risco, ter perdas, minimizar as perdas, né? Quando as perdas elas vierem, elas vão representar uma quantia percentual baixa ali, se comparado ao total do capital que você está alocado em margem. E quando você tiver ganhos, você vai conseguir maximizar esses ganhos, tá? É dessa forma que a gente busca trabalhar aqui dentro do mercado, tá? Então é isso. E a grande pergunta aqui, Fábio, né, que vocês ainda me falaram, Fábio, beleza, tô entendendo o que é dólar futuro, as vantagens e tal, como ele funciona. Mas de fato, como eu consigo operar o dólar futuro, né? Como na prática, quais os primeiros passos que eu posso fazer aqui para operar o dólar futuro, né, na prática? Então eu vou dar aqui umas dicas muito importantes que eu gostaria de ter tido no início, talvez eu não teria batido tanto a cabeça, né, pesquisado ali em portais. O grande objetivo desse vídeo é justamente sintetizar todas as informações em um único lugar para que você consiga dar os primeiros passos, né? E de novo, esse vídeo é recomendado para você que busca uma renda extra, uma segunda fonte de renda, transição de carreira, tá? Eu quero trazer você que não é do mercado para poder operar no mercado, para poder conhecer primeiro, estudar, dar os primeiros passos de forma segura, treinar muito, se preparar, se capacitar, para somente depois você projetar uma vinda para o mercado real, tá? Então, como operar o dólar futuro, Fábio? Quais os primeiros passos? O primeiro grande passo é você abrir conta numa corretora, tá? E aí você tem, abrir conta numa corretora é gratuito, você tem a possibilidade de abrir em qualquer corretora, e nós temos várias possibilidades, várias boas corretoras aqui no Brasil. Você pode abrir uma conta na XP gratuitamente, você pode optar por abrir uma conta na Genial, na Modal Mais, na Clear. Então você tem no BTG Pactual. Então você tem várias corretoras, você pode abrir conta em todas elas até, né? Até porque mais do que o day trade, quando você abre uma conta numa corretora de forma gratuita, você tem acesso a produtos financeiros diferentes em cada corretora, né? Você tem produtos de renda fixa, de ações, de fundos, porque por mais que nosso foco aqui seja fazer você dar os primeiros passos no day trade, é muito importante também que você entenda a importância de diversificar os seus investimentos. Então abra conta em várias corretoras, mas eu recomendo, tá, até por utilizar essas corretoras hoje, eu recomendo que você ou tenha
conta na Modal Mais, para você poder utilizar a ferramenta TRID, que é o próximo passo, né? O TRID é uma ferramenta para você conseguir operar o dólar futuro ali na Bolsa de Valores, né? E ele dispõe também de um simulador para você poder treinar muito antes e se preparar muito antes para tomar a decisão de vir para o mercado real. Ou que você abra a conta na Genial, porque na Genial você tem também acesso a uma outra ferramenta, que é a ferramenta mais utilizada no mercado, é a ferramenta mais profissional do mercado até, que é o Profit Chart. Lá na Genial, ao fazer uma única operação com qualquer... no mercado financeiro, com dólar futuro, fazer uma única operação no mês, você tem acesso também a essa plataforma Profit Chart de forma gratuita, tá? Então, esse é o segundo passo. Depois que você abre conta numa corretora, vai lá dentro da corretora, busque por plataformas e contrate ou o TRID, se você estiver na Modal, gratuito, com simulador gratuito também, ou contrate o Profit lá na Genial, gratuito, mediante uma única operação no mês. Você pode fazer uma operação ali com um contratinho e dessa forma você tem a melhor ferramenta do mercado à sua disposição, com simulador também de forma gratuita, tá? O terceiro grande passo para você operar no mercado futuro é você estudar sobre análise gráfica. Por quê? Porque a análise gráfica nada mais é do que a base para operar as estratégias que nós operamos aqui na GT Invest. As estratégias que nós desenvolvemos, elas são todas baseadas em análise gráfica. Pô, Fabio, mas aonde eu posso estudar sobre análise gráfica? Eu já vou dar aqui uma dica muito boa, que foi uma live que eu fiz, tá? Vai lá no canal da GT Invest no YouTube, né, nesse mesmo local aqui que você se encontra vendo esse vídeo, e assista esse vídeo aqui, os princípios sobre análise gráfica. Foi uma live que eu fiz de 1 hora, tá? Um ano passado, onde eu trouxe alguns dos principais premissas aí do mercado, né, de análise gráfica, para poder ajudar vocês, tá? Porque a análise gráfica, como eu falei, é a base para operar as nossas estratégias. Você precisa entender o que são suportes e resistências, o que são topos e fundos, o que é uma linha de tendência de alta. Você precisa entender as principais figuras, né, gráficas, os principais padrões de candles, para você poder depois identificar os candles gatilhos que são fundamentais para a tomada de decisão aqui das nossas operações. Então, veja esse vídeo lá, os princípios sobre análise gráfica, e dê os primeiros passos de fato dessa forma, tá? Depois de abrir uma conta na corretora, depois de pegar ali uma plataforma para você poder treinar. E aí, obviamente, quarta dica, estude sobre uma metodologia. A metodologia, obviamente, que eu vou recomendar para vocês aqui é a metodologia da GT Invest, que é uma metodologia extremamente eficaz, que busca reduzir a exposição ao risco, proteger o capital. Então, nós definimos uma meta de pontos mensal, quebramos essa meta de pontos em metas semanais, e nós buscamos ter flexibilidade para operar pouco, tá? Só dentro de cenários favoráveis, com alta probabilidade de acerto, dentro daquilo que a gente previamente treinou. Então a gente tem 7 estratégias, a gente treina essas 7 estratégias à exaustão, busca identificar os melhores cenários dessas estratégias e fica acompanhando o mercado diariamente em tempo real, das 9 ao meio-dia lá no GT Cash, para visualizar as melhores oportunidades. Quando essas melhores oportunidades elas surgem, a gente busca executar e dessa forma a gente constrói um resultado consistente dentro do mês, tá? Só para você ter uma ideia, eu tenho uma meta de pontos ali que gira em torno de 40 pontos por mês. Eu consigo alcançar isso com 12 operações ali em média, 12, 15 operações em média no mês, tá? Isso é pouco, né? Você não precisa operar todos os dias, né? E tá aí o nosso grande diferencial. Você vai só operar pouco dentro de cenários favoráveis, dentro das estratégias que você previamente treinou. E dessa forma você consegue ser criterioso, seletivo, escolher bem as entradas, as operações, com base nos seus treinos. E dessa forma você consegue construir um resultado consistente dentro do mercado, que eu vou mostrar em detalhes aqui a seguir, tá? Que é o grande tema aí da nossa live. Bom, Fabio, agora você me deu um grande overview do que é o dólar futuro, do que é, como ele funciona, as vantagens, como eu vou operar ele, né? Você acabou de falar, ele me deu os primeiros passos sobre como operar. A partir de abrir conta na corretora, pegar uma plataforma, estudar sobre análise gráfica, depois estudar uma metodologia eficaz, que é a nossa metodologia, através do nosso programa de formação para traders, através da aquisição da GT Academy, acompanhando a gente lá no GT Cash, né, nossa sala de operações. Como que você vai alcançar de fato, como você pode e tem a possibilidade de alcançar R$8.000 no mês, né, que é um resultado expressivo, tá? E aí eu vou trazer alguns
alguns passos aqui que eu julgo extremamente importantes para que você consiga alcançar esses R$ 8.000 no mês, após estudar sobre análise gráfica, após estudar sobre a nossa metodologia, as nossas estratégias, tá? Primeiro passo é você definir o número de contratos que você vai trabalhar, tá? De acordo com a margem que você tem disponível na corretora. Então lembra que eu falei há pouco que as corretoras elas disponibilizam, né, elas exigem na realidade R$ 150 para que você opere com um contrato lá, mas que isso não é o recomendado, porque se você tiver qualquer oscilação de mercado, você já perdeu esse capital. Então, o recomendado é que você trabalhe com mínimo de R$ 1.000 para cada um contrato operado, tá? Então, obviamente, você não vai começar com 10, 20, 30 contratos. Você vai começar ali com um contratinho, R$ 1.000 de banca, e aí você vai construindo um resultado mês a mês, né? Você vai treinar para ficar bom, para construir um resultado mês a mês. E gradativamente você vai subindo o número de contratos. O mais importante é você entender que há um processo, né? Assim como tudo na vida, né? Eu costumo traçar muito esse paralelo. Você não fica 3, 4, 5 anos numa faculdade, depois mais 2, 3 anos para poder se consolidar numa carreira. Então, é muito importante que você respeite o processo de aprendizado aqui no mercado. Assim como qualquer coisa que você for fazer na sua vida, exige dedicação. Então você precisa primeiro estudar sobre análise gráfica, para entender ali como funcionam as movimentações do mercado. Depois você precisa estudar as nossas estratégias, que são estratégias simples, tá? Não tem nada que todo mundo é capaz de aprender aqui a operar as nossas estratégias. Depois você precisa ter um mentor para poder te direcionar, te ajudar a montar uma gestão de risco para minimizar suas perdas, maximizar os seus ganhos. Então tudo isso é muito importante, tá? E uma prévia disso tudo eu estou trazendo aqui nessa live para vocês. Que é muito importante você definir o seu número de contratos para operar de acordo com a sua margem. Então, se você tem R$ 1.000, você vai operar com um contrato. Se você tem R$ 5.000, com 5. Você, obviamente, vai começar com um, mas mediante os seus resultados, gradativamente, mês a mês, você vai subindo o seu número de contratos. Tá? Segundo ponto, você precisa definir uma meta de pontos mensal. Tá? Então, mediante as estratégias que você treinou que é justamente o terceiro ponto, né? Treine incessantemente para bater as metas, operando somente estratégias mais eficazes para você. Você vai ali treinar as estratégias, tá? As 7 estratégias que nós vamos disponibilizar para vocês lá no nosso programa de formação para traders, na GT Academy também. Depois de treinar as 7 estratégias, você vai identificar quais delas você se sente mais confortável em operar. E a partir disso, você vai definir uma meta de pontos mensal e vai quebrar essa meta em meta de pontos semanais. Tá? Você não vai ter meta diária, porque a meta diária te traz um viés, obrigatoriedade de operar todos os dias. Isso acaba te colocando em exposição de forma demasiada, não é esse o nosso objetivo. Tá? Então, treinando incessantemente, né, as estratégias e após definir uma meta de pontos mensal, você vai observar você mesmo ali nos seus treinamentos que é possível bater essa meta. Né? Eu normalmente trabalho com uma meta, como eu pontuei para vocês, de 40 pontos, mas tem a maioria dos investidores mais moderados trabalham com 30, outros mais conservadores com 20. Isso vai depender muito das estratégias que você vai se sentir mais confortável em operar, porque algumas têm alvos mais curtos, outras têm alvos mais longos. Sua meta vai depender disso. E a partir disso, você consegue sim construir um resultado interessante no mercado. Um ponto bem importante é que você jamais vai vir para o mercado real sem antes conseguir bater suas metas no mercado simulado, para poder entender se você está realmente preparado para dar esse passo em direção ao mercado real, porque de fato envolve o seu dinheiro, né? E você tem que estar extremamente preparado para poder executar aquilo que você previamente treinou, tá? O quarto ponto é que você tem uma gestão de risco, como eu já falei, adequada para minimizar seus erros e maximizar seus acertos. E um mentor nesse processo é fundamental. Com a experiência que eu já tenho, que o Fernando, meu sócio, já tem, por exemplo, você consegue montar plano de trade adequado ao seu perfil, você consegue saber quais estratégias você vai executar, você consegue entender melhor o mercado, ganhar tempo de tela acompanhando a gente no GT Cash ali, o mercado em tempo real com a gente. Então, tudo isso é muito importante para você minimizar os seus erros, quando eles acontecerem, vão acontecer, eles sejam só parte pequena do seu capital ali alocado em margem, e quando você vem até acertos e acertos com volume maior, obviamente, você consegue consolidar e bater a sua meta de pontos tranquilamente dentro de um mês. E eu vou te provar com os resultados que a gente já conseguiu acumular em 2 meses de GT Cash, tanto em setembro quanto em outubro, tá?
E o quinto ponto aqui, que eu acho muito importante para você alcançar esses 8 mil reais aí operando no dólar futuro, é que você seja equilibrado emocionalmente. Tá? Então, por mais que você treine incessantemente para bater as suas metas, quando você vem para o mercado real, as coisas mudam, porque você sente uma pressão por seu dinheiro estar envolvido ali, né? Então você tem que estar equilibrado emocionalmente para ter boas tomadas de decisão, para selecionar bem as suas oportunidades, escolher bem as suas operações, ser criterioso, ser seletivo, e dessa forma você consegue sim bater uma meta de pontos de 20, de 30, de 40 no mês, e dessa forma você consegue gradativamente subindo o seu número de contratos, conquistar não só 8 mil reais por mês, mas muito mais até do que isso, tá? E Fábio, mas você tá me falando tudo isso, como que vocês conseguem alcançar esse resultado dentro do mês, né? Mostra aí pra mim. E aí eu vou trazer para vocês esse slide aqui, que é um slide bem importante para vocês entenderem o quão possível é, tá? Qual que é a base de cálculo quando você faz uma operação no mercado, tá? No mercado de day trade, operando o ativo mini dólar futuro. Você tem ali o valor pago por ponto, né? Vezes o número de contratos que você operar, vezes a pontuação que você acumular por operação, ou mesmo a pontuação que você acumular no mês, né? A soma das suas operações é o número de pontos que você vai ter ali no mês, tá? Então, o mini dólar, ele paga 10 reais para cada um ponto que você consegue conquistar, né? Então, se você comprou o ativo valendo 5 reais e ele andou um ponto para frente, tá valendo agora 5,1, você tem um ponto de valorização, você conquistou um ponto, certo? Então, a maioria das nossas operações, algumas elas têm 3 pontos, né, de alvo. A gente busca 3 pontos de ganho por operação. Então, com cerca de 10 operações no mês, né, só buscando essas operações de 3 pontos, você já consegue bater 30 pontos, por exemplo, tá? Mas a gente tem algumas outras estratégias que buscam 8 pontos, que buscam 10 pontos. Então, se você trabalha acrescentando essas outras ali dentro do seu plano de trade, do seu modelo operacional, você pode bater tranquilamente 40 pontos dentro de um mês, e o GT Cash é prova disso, tá? No mês de setembro, a gente conseguiu aqui, ó, foram 16 operações realizadas no mês de setembro, ou seja, não precisamos operar todos os dias, 75% de performance de acerto, porque as estratégias são realmente bem eficazes, 42 pontos acumulados. Se você estiver trabalhando com R$ 1.000 para cada um contrato operado, 42 pontos acumulados representam 42% de rentabilidade sobre o capital, é muita coisa. Tá? Nenhum produto financeiro te paga isso mensalmente. Né? Claro que você não vai bater 40 pontos todos os meses, vão ter meses que você vai oscilar para 20, para 30, para 10, mas o mais importante é que você vai estar sempre acumulando percentualmente um volume financeiro muito acima do mercado, né? A renda fixa hoje paga cerca de 1% ao mês, a gente está falando de 40% ao mês, é muita coisa. Então, dentro dessa base de cálculo, por exemplo, atingindo esse resultado aqui do GT Cash no mês de setembro, foram 42 pontos, tá? Com 16 operações. Considerando que o dólar, ele paga mini dólar paga 10 reais para cada um ponto que você faz, e vamos supor que você já estivesse operando aqui com um total de 20 contratos, se você fizer esses 42 pontos, você vai fazer uma rentabilidade mensal aqui, ó, de R$ 8.400, tá? Então isso aqui é totalmente possível. Ah, Fábio, mas para operar 20 contratos eu preciso ter quanto, né, de banca? Como eu pontuei para vocês, pelo menos R$ 1.000 para cada um contrato operado é o ideal dentro da nossa metodologia. Então, para você ter 20 contratos, para operar com 20 contratos, você precisa chegar a ter os R$ 20.000 de banca. E, obviamente, você não vai começar dessa forma. Você vai começar ali com um contrato, né? Mas você conseguindo treinar para bater essa meta ali em torno de 40 pontos todos os meses, daqui a pouco você sai de 1 para 5, de 5 para 10, você vai crescendo gradativamente mediante seus resultados da sua banca, certo? Então daqui 6 meses, um ano, você vai estar ali com os 20 contratos, né? E o que é um ano se comparado a 4, 5 anos que você fica na faculdade, mais 2, 3 anos trabalhando numa empresa para conseguir conquistar um cargo importante? Então, um ano é pouco. Então, se você realmente estiver disposto a pagar esse preço de aprender, de estudar, de executar com clareza, com precisão, daqui 6 meses você está operando com esse volume de contratos, né? Tanto que a gente tem um programa de mentoria chamado Rumo aos 100 Contratos, que ele traz justamente
Ele te ajuda a subir gradativamente o número de contratos, né, mediante os seus resultados, para que você, quem sabe, chegue até os 100 contratos. Eu tenho vários mentorados que já operam com mais de 100 contratos, eu já opero com mais de 100 contratos, o meu sócio Fernando também. Então é totalmente possível, desde que você resolva pagar o preço para conseguir alcançar esses resultados, tá? E o mês de outubro, né, eu tô falando aqui no mês de setembro, o mês de outubro ele não foi diferente, tá? No mês de outubro, nós fizemos 12 operações, né, acompanhadas ao vivo diariamente lá na sala de operações, o GT Cash, né, onde a gente acompanha o mercado em tempo real, das 9 ao meio-dia, lá no Discord, as pessoas acompanham, a gente vai falando ali, pontuando sobre as possibilidades de estratégias da GT. A gente conseguiu ali com 12 operações no mês, ou seja, não precisamos de novo operar todos os dias, né? Só operamos dentro de cenários favoráveis, alta probabilidade de acerto, dentro daquilo que a gente previamente treinou e que a gente identifica, né, como positivo, como uma situação positiva para operar. Foi uma performance melhor que setembro até, 83%, 44 pontos acumulados, 44% de rentabilidade sobre o capital. Então, da mesma forma, se você está trabalhando aí com 20 contratos, sendo que cada ponto no mini dólar você recebe 10 reais, se você fizer 44 pontos no mês, você fez um resultado de R$8.800 por mês, né, dentro do mês. Então, isso com 20 contratos. Você já pensou se você estivesse, de repente, operando com 40 contratos? Você teria feito mais de 16 mil reais. Né? Com 80 contratos, você teria feito mais de 30 mil reais. Então, obviamente, com um contrato, o resultado financeiro vai ser pouco. Né? Você vai ter feito ali 800 reais, né? Menos até, né? 400 reais na realidade. Com dois contratos, você vai ter feito 800 reais. Mas você tem que entender que é um processo. Então, gradativamente, um mês você fez. O mais importante é você treinar para bater a meta, tá? Treinar as estratégias para poder executar quando elas surgirem dentro de cenários favoráveis parecidos com aqueles que você treinou. E dessa forma, você vai todos os meses ali, vamos supor, você batendo 40 pontos, o que vai diferir é o número de contratos. Hoje você pode estar com 1, daqui a pouco com 5, daqui a pouco com 10, com 20. E isso que vai te possibilitar chegar a um resultado aí muito acima da média da maioria dos brasileiros, né? 8 mil reais por mês é um salário muito bom, né? Os brasileiros, em sua maioria, mais de 80% da população, recebe um salário de até 3 mil reais, então é muito bom. E entenda, né? Ó, eu trouxe aqui nesse conteúdo a clareza que eu queria trazer para vocês aqui, né? De que realmente é possível, né? Se você começar devagar, começar entendendo ali, estudando sobre análise gráfica, né? Seguindo aqueles passos que eu pontuei para vocês, né? Abra primeiro uma conta numa corretora, pegue uma plataforma de forma gratuita nessa corretora. Se for na Modal, pega o Tride, pega o simulador do Tride. Se não for, se for na Genial, pega o Profit lá gratuito com o simulador também, mediante uma operação. Tá? Estuda sobre análise gráfica, daqui a pouco vem fazer parte do nosso time de mentorado, ou contrata somente a GT Academy, que tem mais de 60 horas de conteúdo lá, conteúdos gravados sobre as estratégias, e-books, né, agendas de treinamento, tudo que você precisa ter para poder aprender, né, a operar nesse mercado. Ou tenha um suporte aqui de um mentor mesmo, como eu, para poder te guiar nessa trajetória, para você poder para poder te guiar sobre aquilo que você precisa estudar, esclarecer suas dúvidas, enfim. É realmente bem importante dentro desse processo de aprendizado, né? Participar do GT Cash ao adquirir qualquer um dos nossos produtos é bônus. Então você vai poder acompanhar o mercado em tempo real com a gente, para poder ir com o passar do tempo e melhorando sua leitura de tela e melhorando seus resultados. Sem dúvida nenhuma é possível. Nós já atendemos, como eu pontuei no início da live, mais de 1000 mentorados em 12 turmas de mentoria. Então é extremamente possível sim você conquistar resultados dentro desse mercado. Basta você respeitar o processo, e é um processo que sem dúvida nenhuma vai te possibilitar muitos resultados interessantes, tá? Vai te possibilitar uma renda extra, uma segunda fonte de renda, transição de carreira, tá? Eu era publicitário, né? Sou publicitário de formação, mas eu me apaixonei tanto pelo mercado financeiro, resolvi pagar esse preço, hoje eu tô aqui transmitindo esse conteúdo para vocês. Então entenda, é possível, temos aí comprovado a nossa eficácia com essa metodologia que busca reduzir a exposição ao risco, proteger o capital, e dessa forma a gente tem conseguido evoluir no mercado, tá? Então é isso, tá? Caso vocês tenham dúvidas, espero que vocês podem comentar aqui no vídeo que vai ficar no YouTube, né? Ou vocês podem me seguir lá no Instagram, @FabioCruzGT.
Podem seguir o Fernando também, meu sócio, Fernando Carvalho _GT. Vocês podem seguir o @GT Invest Oficial para vocês poderem entenderem melhor sobre o mercado, né? Eu posto, por exemplo, lá no Fábio Cruz GT, análise diária nos meus stories sobre as possibilidades de estratégias da GT. Isso tem ajudado muitas pessoas a melhorar a leitura técnica. Então, espero que eu possa te ajudar a fazer essa transição de carreira, a ter essa segunda fonte de renda, a ter uma renda extra e quem sabe um dia você possa só viver de mercado, que você possa também diversificar os seus investimentos, ter uma carteira, né, e conseguir investir em ações, em fundos que paguem dividendos também. Então é isso, tá? Esses foram os primeiros passos. Espero que esse conteúdo ele possa te ajudar, principalmente você que está iniciando nesse momento e que está meio perdido, não sabe por onde começar. Sem dúvida nenhuma, esse conteúdo ele vai te guiar. E qualquer dúvida, me manda mensagem lá no meu Instagram, que eu vou ter o prazer de responder para vocês, esclarecer para vocês, tá? Para finalizar essa live, queria deixar aqui uma frase, né? Que a pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que nunca plantou. Então, plantio primeiro, depois a colheita. Essa ordem jamais se inverte. Então, lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Vamos plantar agora, vamos dar os primeiros passos agora, vamos tomar uma decisão importante agora, de começar a estudar sobre análise gráfica, abrir conta na corretora, pegar uma plataforma, estudar sobre a metodologia da GT, sobre as nossas estratégias. E sem dúvida nenhuma, todo esse plantio de agora você vai colher lá na frente. Nunca queira o que eu vejo muito no mercado, né? As pessoas vendendo resultados rápidos, né? E aí é justamente essa frase aqui, né? Querer colher antes de plantar. Não, plante primeiro, estude, se capacite, para depois você colher ali os seus resultados, você colher a sua transformação de vida, que é totalmente possível, tá certo? Muito obrigado aí a todos que ficaram aqui, que consumiram mais esse conteúdo. Espero que seja de grande valia para vocês. Vai ficar disponível aqui no nosso canal no GT Invest no YouTube, GT Invest Oficial aqui no YouTube. E é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.